Em um mundo frequentemente barulhento e cheio de incertezas, parece contraintuitivo procurar por orientação em vozes que, à primeira vista, poderiam ser consideradas pequenas. No entanto, o compêndio de 12 livros bíblicos conhecidos como os Profetas Menores guarda mensagens de imenso poder e pertinência para os dias atuais. A denominação Menores é uma referência direta à extensão física dos seus escritos, não ao peso ou impacto de suas palavras. É um grupo de profetas que, juntos, formam um coro de advertências, consolo e esperança, clamando por justiça, manifestação de amor genuíno e um sincero retorno a Deus. Suas palavras ressoam através dos séculos, abordando dilemas morais e espirituais que ainda desafiam a humanidade. Eles confrontam a hipocrisia religiosa, a opressão social e a infidelidade, ao mesmo tempo que apontam para a misericórdia divina e a promessa de restauração. É essencial sintonizar nossos ouvidos para estes mensageiros antigos, pois suas visões oferecem clareza e direção em meio à confusão contemporânea. Um pensamento guia que captura a essência de muitos destes livros é: a justiça flui como um rio. Esta frase nos convida a considerar como a retidão divina e a conduta justa entre as pessoas deveriam ser uma força constante e vital, moldando a sociedade. Pensemos juntos no que significa ver a justiça correr de forma ininterrupta e poderosa. Ao longo desta série, vamos explorar cada uma dessas vozes, desvendando suas profecias e entendendo sua mensagem eterna. Juntos, vamos descobrir a relevância surpreendente desses escritos para nossas vidas e nossa fé hoje. Situados na parte final da Bíblia hebraica, ou no Antigo Testamento cristão, entre os livros de Oséias e Malaquias, encontram-se estes 12 profetas, cujos registros são mais concisos que os dos profetas chamados maiores. A distinção, reiteramos, refere-se unicamente ao volume do texto. Para compreender integralmente a mensagem bíblica, é vital familiarizar-se com este grupo, pois suas profecias e seus contextos históricos servem como uma ponte essencial, conectando a narrativa do Pacto Antigo com as promessas cumpridas no Novo Testamento. Eles atuaram em períodos cruciais da história de Israel e Judá, antes, durante e após o exílio na Babilônia. Suas mensagens eram inicialmente dirigidas a realidades sociais, políticas e religiosas específicas de seu tempo, confrontando nações e líderes com as consequências de suas ações. No entanto, os princípios que eles defenderam, a fidelidade a Deus, a condenação da idolatria e da injustiça, a necessidade de arrependimento e a esperança na restauração divina, transcendem suas circunstâncias originais. Esses profetas compartilham um conjunto de preocupações e temas recorrentes. Eles expõem o pecado do povo e de seus líderes, anunciam o juízo divino como uma resposta à desobediência, mas também proclamam a promessa de redenção e a vinda de um Messias. Estudar seus escritos não é apenas um exercício histórico, é uma jornada para entender o coração de Deus e o desdobramento do seu plano para a humanidade, lançando luz sobre passagens e temas encontrados posteriormente nos evangelhos e epístolas. Nosso olhar se volta agora para o primeiro dos 12, Oséias. Ele é frequentemente reconhecido como o mensageiro do amor divino em sua forma mais dolorosa e resiliente. O livro de Oséias se inicia com uma instrução divina incomum e profundamente simbólica. O profeta deveria tomar por esposa uma mulher conhecida por sua infidelidade. Essa ordem peculiar não era arbitrária. A vida e o casamento de Oséias se tornariam uma representação viva da complexa e muitas vezes dolorosa relação entre Deus e a nação de Israel. Gomer, a esposa, representa Israel, constantemente voltando-se para outros deuses e alianças, traindo o pacto com o Senhor. O sofrimento de Oséias com a infidelidade de Gomer espelha a dor de Deus diante da deslealdade de seu povo escolhido.
Contudo, apesar da dor e da rejeição, a mensagem central é a persistência do amor divino. Assim como Oséias foi instruído a buscar e trazer de volta sua esposa infiel, Deus promete restaurar Israel, mesmo após o juízo necessário devido aos seus pecados. Este livro é uma poderosa ilustração do amor incondicional, aquele que busca a restauração mesmo quando confrontado com a rejeição mais profunda. A dinâmica entre Oséias e Gomer prefigura a graça redentora vista plenamente na pessoa de Jesus, que busca a humanidade perdida para reconciliá-la consigo mesmo. A lição de Oséias nos desafia a refletir sobre a natureza do amor divino em nossas próprias vidas e nos convida a estender essa mesma paciência e busca pela restauração em nossos relacionamentos humanos. Depois de contemplarmos a profundidade do amor que busca e restaura, voltamo-nos para Joel, uma voz que nos fala sobre urgência, juízo e a surpreendente promessa de renovação espiritual. Joel é muitas vezes chamado de o mensageiro do avivamento, mas sua mensagem começa com uma cena de devastação avassaladora. Ele descreve uma praga de gafanhotos tão severa que aniquila a terra. Um evento que serve como um presságio, um sinal tangível do juízo divino que se aproxima, o temido Dia do Senhor. Este Dia do Senhor não é apenas um ponto no tempo, mas um período de acerto de contas, trazendo consigo consequências para a desobediência e, posteriormente, a possibilidade de restauração. Diante dessa perspectiva de juízo, a resposta exigida é o arrependimento genuíno, um retorno sincero a Deus, que vai além das meras aparências externas. Joel convoca o povo a rasgar seus corações, não apenas suas vestes, buscando a compaixão divina. E é nesse ponto de desespero e arrependimento que surge a promessa mais vibrante de Joel, o derramamento do Espírito de Deus sobre toda a humanidade. Essa profecia notável, encontrada no capítulo 2, vislumbra um tempo em que a comunhão com o divino não será restrita, mas acessível a todos, independentemente de idade ou status. Esta promessa encontrou seu cumprimento espetacular no dia de Pentecostes, marcando o nascimento da igreja. A mensagem de Joel nos lembra que, mesmo diante do juízo, há um caminho para a esperança e uma busca por um despertar espiritual contínuo é vital em nossas vidas. Do clamor por avivamento, mudamos o foco para Amós, cuja voz ressoa com um chamado poderoso pela retidão social. Amós se destaca entre os profetas pela sua origem incomum. Ele não era um sacerdote ou membro da elite profética, mas um simples criador de gado e cultivador de sicômoros de uma pequena cidade em Judá. No entanto, sua voz foi escolhida para confrontar as injustiças reinantes no Reino do Norte, Israel. Amós dirigiu suas críticas afiadas contra a opressão dos pobres, a exploração dos necessitados e a corrupção generalizada que permeava todas as esferas da sociedade, incluindo a religião. Ele denunciou uma fé vazia que se manifestava em rituais elaborados, mas falhava miseravelmente em praticar a justiça e demonstrar compaixão pelos marginalizados. Para Amós, a verdadeira devoção a Deus se revela na maneira como tratamos o nosso próximo, especialmente os mais vulneráveis. Sua mensagem é atemporal, servindo como um lembrete contundente de que a preocupação com a equidade e a defesa dos direitos dos desfavorecidos não são opcionais, mas aspectos fundamentais de uma fé autêntica. Essa ênfase na ação justa ecoa forte no Novo Testamento, onde Jesus ensina a importância de amar o próximo e cuidar ativamente dos menos afortunados. A voz de Amós nos desafia a examinar nossas próprias vidas e comunidades. A justiça realmente flui como um rio onde estamos? Continuando nossa jornada pelas vozes dos profetas, chegamos ao menor dos livros do Antigo Testamento em extensão, mas não em significado, Obadias.
Este curto texto se concentra inteiramente em um tema: o juízo divino sobre a nação de Edom. Edom, descendente de Esaú e, portanto, parente de Israel, descendente de Jacó, tinha um longo histórico de hostilidade para com seus vizinhos. O ponto crucial da mensagem de Obadias é a condenação do orgulho edomita. Eles se sentiam seguros em suas fortalezas nas montanhas, acreditando que ninguém poderia alcançá-los. Mais grave ainda foi sua atitude em relação à queda de Jerusalém. Em vez de mostrar compaixão por seus parentes em apuros, eles se alegraram com a desgraça de Israel, participaram do saque e impediram a fuga dos sobreviventes. Essa falta de solidariedade e o contentamento com o sofrimento alheio atraíram a ira divina. Obadias proclama que o orgulho precede a queda e que a maneira como tratamos os outros, especialmente em seus momentos de dificuldade, não passa despercebida por Deus. A lição de Obadias sublinha a importância vital da modéstia e da empatia. Reflete ensinamentos posteriores, como o de Jesus, que nos chama a amar até mesmo aqueles que nos odeiam. Este livro nos convida a refletir sobre nossa própria postura. Há espaço para o orgulho em nossos corações? Demonstramos compaixão ou nos alegramos secretamente com a falha de outros? Após considerarmos a lição sobre o perigo do orgulho e a necessidade de humildade, nosso olhar recai sobre Jonas, uma figura singular entre os profetas, muitas vezes lembrado por sua relutância. A história deste mensageiro divino é diferente das demais, pois não foca primariamente em suas palavras proféticas para Israel, mas sim em sua própria jornada e em uma missão surpreendente para uma nação pagã. Nínive, a capital do poderoso império assírio. Deus ordena que Jonas vá a Nínive para proclamar um aviso de juízo. No entanto, em vez de obedecer, Jonas foge na direção oposta, tentando escapar da incumbência divina. Sua fuga o leva a uma tempestade no mar, onde ele é engolido por um grande peixe. O tempo passado no ventre do animal se torna um período de reflexão e arrependimento forçado, um instrumento singular nas mãos de Deus para redirecionar o profeta e prepará-lo para a tarefa que tentara evitar. Libertado, Jonas finalmente vai a Nínive e entrega a mensagem divina. Para sua surpresa e talvez desgosto, o povo de Nínive, desde o rei até o cidadão comum, responde com arrependimento sincero, jejuando e se vestindo de saco. Deus, em sua vasta misericórdia, decide não executar o juízo prometido. A reação de Jonas a este perdão é reveladora. Ele se irrita, demonstrando uma dificuldade em aceitar que a graça de Deus se estendesse a seus inimigos. A narrativa expõe não apenas a abrangência da compaixão divina, alcançando até mesmo nações vistas como hostis, mas também a mesquinhez humana em desejar o juízo para outros. A história de Jonas nos desafia a abraçar a disposição divina de perdoar e a amar aqueles que consideramos indignos, um princípio que Jesus mais tarde exemplificaria plenamente. Esta narrativa sublinha a crucial importância de estarmos dispostos a seguir o que o divino nos pede, mesmo quando não compreendemos completamente seus propósitos. Emergindo da experiência de Jonas e a demonstração da graça divina, voltamo-nos para Miqueias, um profeta cujas palavras ecoam um chamado direto à vida íntegra e à conduta que agrada a Deus. Atuando em um período semelhante ao de Amós e Oséias, Miqueias dirige suas profecias a Judá e Israel, abordando a corrupção dos líderes, a injustiça contra os pobres e a prática religiosa vazia. Ele não hesita em expor o pecado e anunciar as consequências. Contudo, a mensagem central de Miqueias culmina em uma das declarações mais concisas e poderosas de toda a Bíblia. Um resumo claro do que o Eterno realmente espera da humanidade. Em Miqueias 6, versículo 8, lemos a pergunta retórica: Ele te declarou, ó homem, o que é bom,
E que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. Este versículo encapsula a essência da vida que honra o Criador. Ações justas, um coração que ama a compaixão e um relacionamento caracterizado pela modéstia diante da grandeza divina. Além de seu chamado ético, Miqueias também traz uma profecia luminosa que aponta para o futuro. Em Miqueias 5, versículo 2, ele prediz o nascimento do Messias em Belém, uma pequena cidade que seria o local do governante que pastorearia Israel com a força do Senhor. Esta profecia conecta diretamente a esperança messiânica com a necessidade de retidão no presente. A síntese de Miqueias nos lembra que a verdadeira fé se manifesta não apenas em crenças ou rituais, mas primordialmente em como vivemos, buscando a equidade em nossas interações, mostrando bondade aos outros e caminhando com um espírito manso na presença do Altíssimo. É um convite perene para alinhar nossas vidas com estes princípios eternos. Da convocação de Miqueias para uma vida de justiça, misericórdia e humildade, passamos para Naum, cujo foco retorna a Nínive, a mesma cidade que experimentou o perdão divino no tempo de Jonas. O livro de Naum, contudo, não é uma história de arrependimento e graça renovada, mas uma profecia sombria e vívida da destruição inevitável da grande capital assíria. Sua mensagem é um testemunho do juízo divino sobre a maldade persistente e um lembrete da soberania de Deus sobre as nações. Enquanto Jonas profetizou a Nínive em um tempo que levou ao seu arrependimento temporário, Naum surge mais de um século depois, quando a cidade havia retornado aos seus caminhos cruéis e opressivos. A Assíria era conhecida por sua brutalidade e seu império implacável. A profecia de Naum é uma resposta direta à impenitência renovada de Nínive e um anúncio de que o tempo da paciência havia chegado ao fim. Ele descreve com detalhes gráficos o cerco e a queda da cidade, retratando a ruína completa que viria. O livro de Naum serve como uma demonstração poderosa da justiça divina em ação. Ele afirma que, embora Deus seja lento para a ira e pleno de compaixão, como vimos em Jonas, sua justiça não pode ser indefinidamente ignorada. A queda de Nínive ilustra que Deus mantém o controle sobre a história humana e responsabiliza as nações por suas ações, especialmente por sua opressão e orgulho. Reconhecer a soberania de Deus inclui entender que Ele julgará o pecado. Embora o foco seja o juízo, a mensagem para o povo de Deus é de consolo e esperança, sabendo que seus opressores não prevalecerão para sempre. A lição para todos é clara. Viver em retidão e buscar a Deus é o caminho para escapar da ira futura. Deixando a sombria profecia do juízo sobre Nínive, voltamos para Judá e encontramos o profeta Abacuque, cuja voz expressa um lamento e um questionamento profundo diante da realidade. Abacuque não profetiza primariamente para o povo, mas como o povo, levando suas inquietações diretamente a Deus. Ele observa a injustiça desenfreada em sua própria nação. A lei é paralisada, a justiça não prevalece, os maus cercam os justos. Sua alma clama: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? A resposta divina inicial é surpreendente e desconcertante para o profeta. Deus anuncia que levantará os babilônios, um povo cruel e implacável, para executar seu juízo. Abacuque fica ainda mais perplexo. Como pode o santo usar um instrumento ainda mais perverso para castigar seu próprio povo? Ele questiona novamente a Deus, expressando sua dificuldade em conciliar a santidade divina com o uso de tamanha maldade. É no segundo capítulo que Deus oferece uma resposta fundamental que ressoa por toda a Escritura e se torna um pilar da fé cristã. Deus revela a Abacuque um plano que se desdobrará no tempo, afirmando que o justo viverá por sua fidelidade. Esta declaração
O justo viverá pela sua fé, extraída de Abacuque 2, versículo 4, é um chamado à confiança inabalável em Deus, mesmo quando as circunstâncias são caóticas e a compreensão é limitada. Paulo cita este versículo em Romanos e Gálatas para fundamentar a doutrina da justificação pela fé. A experiência de Abacuque nos ensina que não precisamos ter todas as respostas para confiar em Deus. Em tempos de turbulência e injustiça aparente, a resposta divina é manter-se firme na confiança nele. Refletir sobre Abacuque nos encoraja a levar nossas dúvidas honestamente a Deus e a encontrar segurança na promessa de que a fé perseverante é o caminho para a vida. Saindo da luta pela fé em tempos de injustiça, agrupamos agora 3 profetas que trazem mensagens cruciais, especialmente para um povo em um momento de transição e reconstrução. Sofonias, Ageu e Zacarias profetizaram em contextos distintos, mas seus livros compartilham temas de juízo, sim, mas também de esperança radiante e um chamado à renovação. Começamos com Sofonias. Ele profetizou antes do exílio babilônico, em um tempo de corrupção e idolatria em Judá. Sua mensagem é severa, anunciando o dia do Senhor como um tempo de juízo abrangente sobre Judá e as nações vizinhas. Sofonias 1, versículo 15, descreve: aquele dia é dia de indignação, dia de angústia e aperto, dia de ruína e devastação, dia de trevas e escuridão. Sofonias pinta o retrato do dia do Senhor com cores sombrias, destacando as consequências do pecado, mas sua mensagem não termina na condenação. Ele conclui com a promessa de restauração e alegria, afirmando que Deus estará no meio do seu povo, regozijando-se sobre eles com cânticos. Sofonias 3, versículo 17. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar. Ele se regozijará em ti com alegria. Ageu e Zacarias, por sua vez, profetizaram após o retorno do exílio, enfrentando um povo desanimado que havia negligenciado a reconstrução do templo. Ageu, de forma direta e prática, confronta a prioridade invertida do povo. Ageu 1, versículo 4, questiona: é para vós tempo de habitardes em vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ageu repreende o povo que voltou do exílio, mas só se preocupava com suas próprias casas luxuosas, deixando a casa de Deus em ruínas. Sua missão clara era motivar a reconstrução do templo, lembrando-os que suas dificuldades, falta de colheitas, etc., estavam ligadas à sua desobediência em relação a esta obra. Zacarias, contemporâneo de Ageu, usa uma linguagem mais simbólica e apocalíptica, com visões noturnas e profecias detalhadas. Ele também exorta a reconstrução do templo, mas amplia a visão para o futuro glorioso de Jerusalém e a vinda do Messias. Zacarias mistura visões apocalípticas com profecias messiânicas, sendo frequentemente citado no Novo Testamento. Uma de suas profecias mais notáveis está em Zacarias 9, versículo 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, brada com alegria, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, humilde e montado sobre um jumento e sobre um potrinho, filho de jumenta. Esta passagem foi cumprida na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Juntos, Sofonias, Ageu e Zacarias oferecem um espectro de mensagens: a severidade do juízo, a importância da obediência prática, reconstrução e a esperança grandiosa do futuro messiânico e da restauração divina. Eles nos lembram que mesmo após períodos de dificuldade, há uma promessa de renovação e um chamado constante para priorizar a obra de Deus, confiando na sua presença e nas suas promessas futuras. Perseverar na fé e dedicar-se ao serviço do reino de Deus é fundamental. Concluímos nossa exploração dos profetas menores com Malaquias, cuja voz representa o último eco profético no Antigo Testamento antes de um longo período de silêncio divino que antecederia a vinda de João Batista.
Malaquias profetizou cerca de um século após Ageu e Zacarias, encontrando o povo de Judá em um estado de apatia e ceticismo. Embora o templo tivesse sido reconstruído, a fé estava morna e a prática religiosa era superficial e hipócrita. Malaquias confronta o povo, e particularmente o sacerdócio, que estava oferecendo sacrifícios defeituosos e desprezando o nome de Deus. Ele aborda questões como o divórcio, a negligência nos dízimos e ofertas e a dúvida sobre a justiça divina, pois os ímpios pareciam prosperar. A forma de Malaquias de apresentar suas mensagens é única, usando um estilo de debate onde ele apresenta uma afirmação divina e o povo responde com uma pergunta ou objeção cética, que então é refutada pelo profeta. O cerne da mensagem de Malaquias é um chamado urgente ao arrependimento sincero e à fidelidade renovada ao pacto com Deus. Ele os exorta a retornar para ele, para que ele possa retornar para eles. Apesar da crítica severa, o livro termina com uma nota de esperança, olhando para a frente. Malaquias anuncia a vinda de um mensageiro que preparará o caminho para o Senhor. Malaquias 3, versículo 1. E a chegada do próprio Senhor ao seu templo. Esta profecia aponta diretamente para João Batista, o precursor, e para Jesus, o Messias prometido. Malaquias 4, versículo 5, menciona especificamente a vinda do profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor, o que é interpretado no Novo Testamento como uma referência a João Batista, que veio no espírito e poder de Elias. Assim, Malaquias encerra o período dos profetas do Antigo Testamento com um chamado final à preparação para a vinda do Messias. Os profetas menores, em suas 12 vozes distintas, formam um coro poderoso que aborda o pecado humano, anuncia o juízo divino, mas persistentemente aponta para a misericórdia de Deus, a necessidade de arrependimento e a esperança suprema encontrada na promessa do Messias. Desde a representação do amor redentor em Oséias até o chamado final à fidelidade em Malaquias, estes livros são essenciais para entender a narrativa completa da Bíblia e a contínua obra de Deus na história. Ouvir suas vozes hoje nos desafia a examinar nossas próprias vidas, a buscar a justiça, a amar a misericórdia, a andar humildemente com Deus e a viver na expectativa da plena manifestação do seu reino. Convidamos você a explorar mais esses livros notáveis e permitir que suas mensagens moldem sua caminhada de fé diária.